Continuando, pessoal, agora vamos para a segunda questão. A segunda questão fala sobre o tema da variação linguística ou também variantes linguísticas, né? Que foi um conteúdo que a gente viu na primeira aula da disciplina de língua portuguesa. Então, a gente viu que todas as línguas possuem variações ou traços de modificações, né? Isso não é uma característica apenas da língua portuguesa, mas também de todas as línguas. Ou seja, todas as línguas possuem essas modificações, tá? Então, essas modificações que acontecem em todas as línguas é o que se chama de variação linguística ou variantes linguísticas, tá? Então, a gente viu, o que foi que a gente viu? Que há dois tipos de variação linguística. O primeiro tipo de variação linguística é a variação linguística dialetal, tá? A variação linguística dialetal é o tipo de variação linguística que acontece por conta de diversos fatores, como a questão geográfica, né, que é a questão do espaço físico, a questão do grupo social, a questão do tempo, a questão da faixa etária, né, é, a questão da escolarização, a questão de pronúncia, né? Então a gente vai ver cada um desses desses itens, tá? Primeiro ponto, primeiro exemplo que eu posso falar é a respeito da questão geográfica, tá? Que é o quê? Quando a língua muda em função da localidade. Por exemplo, há alguns itens que aqui em Pernambuco a gente chama de uma determinada forma. E quando você chega em outros estados, você chama de outra. Posso dar o exemplo do girimum. Aqui a gente chama de girimum. Em outros estados é chamado de abóbora. Eu posso dar o exemplo da macaxeira, que aqui a gente chama macaxeira. Em outros estados é chamado de quê? De aipim, né? Posso dar o exemplo da carne de charque, que aqui a gente chama de carne de charque. Em outros estados é chamado de carne seca, tá? Então, são exemplos simples, tá? Mas que demonstram que a gente como é a questão da variação linguística por conta do espaço geográfico, ou seja, quando o nome de um determinado objeto ele muda por conta da localidade, tá? Então é um exemplo de variação linguística dialetal. Outro exemplo que eu posso dar também são as questões de pronúncia, de sotaque, tá? Por exemplo, aqui a gente quando vai falar a palavra mamão, banana, a gente faz algo chamado nasalização, né? Que junta a carga semântica do a, man, com o m, né? A mesma coisa é da banana, quando a gente faz a nasalização e junta a carga semântica do a, né, com o n, ban, tá? O que não acontece em outros estados, tá? Em outros estados brasileiros, as pessoas quando vão pronunciar o banana, elas não fazem a nasalização. Quando elas vão pronunciar o mamão, elas não fazem a nasalização. Então, é um exemplo de variação linguística, tá? É a questão da pronunciação. Outro exemplo que eu posso dar é a questão do sotaque, né? Os sotaques que acontecem na pronunciação de determinadas palavras. Nós aqui dos estados nordestinos pronunciamos de uma determinada forma. Estados do sul e do sudeste pronunciam de outra forma. Da mesma forma que pessoas de cidades de interior, de São Paulo, tá? Minas Gerais, podem pronunciar de outra forma, né? Aquele R arrastado, porta, porta. Então, isso daí são particularidades linguísticas que acontecem em determinados locais. Então, são exemplos de variação linguística dialetal. Por quê? É a forma como a língua muda por conta da localidade, por conta do espaço geográfico. Tá? Um segundo exemplo de variação linguística dialetal é a forma como a língua muda por conta do grupo social. Tá? Quando eu falo isso,
há dois tipos que eu posso falar. O primeiro é a questão da classe economicamente mesmo. A classe econômica, as classes ricas, as classes médias, as classes menos favorecidas. Então, cada um tem um padrão linguístico diferente por conta desse grupo, dessa classe social a que pertence. Então, é uma modificação na língua por conta do grupo. E o outro é por conta de próprios grupos. Os grupos de skatistas, os grupos de rappers, cada um tem uma forma de falar, tem gírias específicas do seu grupo. Então, é outro exemplo de variação linguística dialetal, que é quando a língua muda, a língua é alterada, é modificada por conta do grupo social a que pertence o seu falante. Outro exemplo de variação linguística é a questão do gênero, masculino ou feminino. A forma que uma mulher fala e a forma que um homem fala. Então, há diferenciações? Há, tá certo? Então, é também outro exemplo de variação linguística dialetal. Outro exemplo de variação linguística dialetal, tá? É a diferenciação na linguagem por conta da faixa etária. A linguagem de uma criança, a linguagem de um jovem e a linguagem de um idoso. Há diferenciações na linguagem de cada um das pessoas que pertencem a essa faixa etária justamente por conta da idade. Então, é outro exemplo de variação linguística dialetal. Outro exemplo de variação linguística dialetal é a modificação na linguagem por conta do tempo. Ou seja, como era a língua portuguesa há épocas atrás, épocas mais antigas, e como é atualmente. Eu posso falar isso em questões de épocas mais distantes mesmo, português arcaico, e também posso dizer mais recente, início dos anos 80, início dos anos 90, tá? Por exemplo, eu lembro que nos anos 90, as meninas, quando queriam se referir a um menino bonito, tá? Se referiam como pão, tá? Aí isso foi início dos anos 90, né? Quando eu estava no ensino fundamental 1. Quando eu fui para o início fundamental 2, quando eu fui para o ensino fundamental 2, na segunda metade dos anos 90, finalzinho dos anos 90, as meninas, quando queriam se referir a um rapaz bonito, já chamavam de TDB, ou seja, tudo de bom. Enfim, é um exemplo, né? É um exemplo bem comum do dia a dia mesmo, mas é um exemplo que mostra como a linguagem ela é modificada e ela se adapta a épocas distintas. Então, é também um exemplo de variação dialetal. Então, o que é que a gente pode perceber? A variação dialetal, ela acontece quando a língua é modificada, é alterada por conta de quê? Por conta do espaço geográfico, do local, tá? Do grupo social, tá? Por conta do gênero, tá certo? Masculino ou feminino. Quando ela é alterada por conta da faixa etária e quando ela é alterada por conta da evolução temporal. Então, quando a linguagem é modificada por conta desses 5 fatores que eu mencionei, é um exemplo de variação dialetal, tá, gente? O segundo tipo de variação linguística que a gente estudou é a variação de registro, tá? Ou também chamada de variação situacional. Essa variação de registro, ela acontece quando eu altero a minha linguagem entre o informal para o formal, ou quando eu altero a minha linguagem do formal para o informal, por conta da pessoa com quem eu estou dialogando, por conta da pessoa a quem eu vou me dirigir. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Eu lembro que na sala eu dei alguns exemplos, tá certo? Antes de tudo, essa variação linguística variação linguística de registro ou variação linguística situacional, ela acontece não apenas na fala, mas ela acontece também na escrita. Eu não sei se vocês lembram que quando a gente estava falando sobre variação linguística, eu disse para vocês que tanto a fala como a escrita possuem modalidades formais e informais, e que eu vou utilizar de acordo com a pessoa a quem eu estou me dirigindo, né? Por exemplo, eu dei até alguns exemplos na sala. Por exemplo, vamos supor, eu acordo e eu vou enviar uma mensagem pelo Message
ou então pelo WhatsApp, para minha mãe, para o meu irmão, tá? Eu vou utilizar a linguagem escrita, tá? Só que como essas pessoas a quem eu estou me dirigindo são pessoas que fazem parte do meu convívio, da minha intimidade, eu não vou ter uma preocupação tão grande, né, de elaborar uma linguagem escrita. Então, eu vou utilizar uma linguagem escrita informal, tá? Supor, eu vou sair para o trabalho, vou sair para a faculdade e eu deixo um recadinho, um bilhetinho na porta da geladeira para minha irmã, para minha mãe, tá? Então, como são pessoas que fazem parte do meu convívio, né? Fazem parte da minha intimidade, das minhas vivências, essa escrita ela tende a ser informal, tá? Agora, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu acordo e quando eu ligo o WhatsApp, eu vejo que tem uma mensagem do coordenador do curso de Direito da FACIG. Como é uma pessoa que não faz parte da minha intimidade, é uma pessoa que faz parte do contexto do trabalho, então quando eu vou responder, eu não vou responder essa mensagem da mesma forma que se eu estivesse conversando com uma amiga, com um amigo, com um parente. Não, então eu vou responder com a linguagem escrita, mas eu vou ter a preocupação de elaborar a minha escrita, né? Então, essa comunicação escrita tende a ser mais formal. A mesma coisa, eu chego no meu trabalho e eu vou enviar um e-mail para um diretor da empresa, ou então eu vou enviar um e-mail para um cliente. Então, essa comunicação escrita, ela tende a ser mais formal. Não percebam, a escrita tem duas modalidades, uma formal e uma informal. Isso também acontece com a fala. A fala tem duas modalidades, uma formal e outra informal, que eu vou utilizar de acordo com a pessoa a quem eu estou me dirigindo. Tá? Vamos supor que eu estou no quintal da minha casa e eu estou estendendo roupa e estou conversando com a minha vizinha. Como é uma pessoa que faz parte do meu convívio, uma pessoa que eu tenho intimidade, né? Na maior parte dos casos, essa comunicação oral ela tende a ser mais informal. Eu estou num almoço de domingo, tá? E eu estou conversando com parentes, com amigos. Então, essa comunicação oral tende a ser mais informal, tá? Mas, quando eu vou utilizar a fala com pessoas que não fazem parte do meu convívio, tá? Então, eu vou sempre utilizar uma fala mais formal. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação para clientes no meu trabalho. Então, essa comunicação oral, ela tende a ser mais formal. Ou então, eu vou fazer uma palestra, eu vou ministrar uma palestra na FACIG. Então, essa comunicação oral, ela tende a ser mais formal. Então, percebam, tanto a fala como a escrita possuem modalidades formais e informais. E eu vou utilizar ou a modalidade formal e a modalidade informal de acordo com a pessoa ou as pessoas a quem eu estou me dirigindo. Então, quando eu faço essa escolha, tá, entre formal e informal, por conta da pessoa a quem eu estou me dirigindo, eu estou utilizando a variação linguística de registro ou variação linguística situacional. Então, o que é a variação linguística de registro e a variação situacional? É a forma como a língua é modificada, a forma como a língua é alterada por conta da pessoa a quem eu estou me dirigindo. E foi o que eu tentei especificar nessa questão. Questão 2. Conforme vimos nas aulas de língua portuguesa, nenhuma língua é homogênea, ou seja, todas as línguas possuem alterações e modificações, que são justamente as variações linguísticas, né? Ou seja, todas as línguas passam por alterações ou modificações. Tais modificações são as chamadas variantes linguísticas. Diante disso, faça uma análise das imagens abaixo e identifique o tipo de variação linguística de cada uma delas. Variação dialetal ou variação de registro, também chamada de variação situacional. Aí tem um primeiro exemplo. Ó. Antes era, agora é. Aí tem uma tabela, né, com duas colunas
E no quadro inicial tem alguns nomes que mostram como a língua era há algum tempo atrás. E no outro quadro na outra coluna, tem outros nomes, como essas palavras eram chamadas antigamente, como elas são chamadas hoje, atualmente. Aí eu vou ler algumas para vocês. Ó. Creme de rinse, no passado. Hoje, condicionador. Segundo, obrigado. Hoje, valeu. Antigamente, é complicado. Hoje, é foda. Desculpa, gente. Então percebam que esse quadro ele traz vários exemplos de como algumas expressões eram utilizadas antes, né, há algum tempo atrás, e como essas expressões são utilizadas hoje. Então, esse primeiro exemplo, ele é um exemplo de variação dialetal, tá? Que é quando a língua muda por conta do espaço geográfico, do grupo social, tá? E também por conta da questão temporal, ou seja, como a língua é alterada, ela é mudada por conta da questão temporal, tá certo? Então, esse texto 1 é um exemplo de variação linguística dialetal. O texto 2, tá? Tem a imagem de quê? De um pão francês. E tem vários balõezinhos, e nesses vários balõezinhos tem dizendo o nome que é dado ao pão francês por conta de quê? Por conta do espaço geográfico. Aí bora lá, ó. Aí balãozinho, Ceará, Carioquinha, balãozinho, interior do Nordeste, pão aguado, Rio de Janeiro, pão de sal, Portugal, carcaça, França, pistolê, região norte, carequinha. Então, esse texto 2 é um exemplo de variação dialetal, que é o quê? A forma como a língua muda, ou seja, a forma como a língua é alterada por conta do espaço geográfico. Então, o texto 2 traz esse exemplo de variação linguística dialetal. E o texto 3, que é um diálogo, tá? Eu usei os nomes de Guilherme e de Juliana mais uma vez. Guilherme e Juliana, obrigado por terem autorizado a usar os nomes de vocês, tá certo? Aí tem assim, um quadro, né, dividido ao meio, aí tem assim, pelo zap. Guilherme, Ju, como tá o seu TCC? Você tá conseguindo fazer? Aí Juliana responde, Gui, tô quase terminando, já tô nas considerações finais. Aí Guilherme diz, não saí nem da introdução, tô perdido. Aí Juliana, tá não, ainda tem tempo. Aí Guilherme diz, cara, meu orientador não tem vida. 3h30 da madrugada me enviou 15 artigos científicos, vou pedir prorrogação. Juliana, calma, vai dar tudo certo. Aí, no quadro ao lado, na sala da coordenação do curso de Direito da FACIG, Guilherme. Boa noite, professor Johan Oliveira. Como o senhor está? Gostaria de saber como devo proceder para solicitar a prorrogação da defesa da minha monografia. Então, percebam, esse texto 3 é um exemplo de variação linguística de registro ou situacional. Por quê? Percebam que na primeira coluna, né, pelo zap, Guilherme está conversando com Juliana. Então, como são pessoas, né, que têm uma certa convivência no curso de graduação de Direito da FACIG, então não há uma preocupação, tá certo, com a elaboração da linguagem escrita. Percebam que ambos. Ju, como você tá? Ju, como tá o seu TCC? Tá certo? O tá, lembra que a gente viu na aula de variação linguística? O tá é o quê? É um marcador conversacional típico da oralidade informal, ou seja, é uma marca de coloquialidade ou de informalidade. Lembram que eu até resolvi, acho que umas 4 questões sobre variação linguística, questões de concursos públicos, que tinham o tá, tô, né? E as questões pediam para vocês identificar marcas de coloquialidade, né, nos enunciados. Aí percebam que tanto Juliana como Guilherme usam tá no lugar de estar,
tô no lugar de estou, se no lugar de você, tá certo? Percebam também que não são em todos os enunciados que há preocupação de utilizar vírgula, não há preocupação de utilizar ponto. Então, é uma comunicação escrita informal, tá? Quando o Guilherme chega na presença do coordenador de direito do curso da FACIG, aí percebam que já é uma outra linguagem. Ele elabora a forma, ou seja, ele muda totalmente a forma como ele vai falar. Se na primeira coluna ele utilizou a linguagem informal, na segunda coluna ele está utilizando a linguagem formal. Aí perceba, boa noite, professor Johan Oliveira. Como o senhor está? Gostaria de saber como devo proceder para solicitar a prorrogação da defesa da minha monografia. Então percebam que na segunda coluna, Guilherme faz uso da modalidade formal da linguagem. Então, quando eu faço essa alteração na minha forma de utilizar a língua, a linguagem, por conta da pessoa a quem eu estou me dirigindo, é um exemplo de variação linguística de registro ou variação dialetal. Não, perdão. É um exemplo de variação linguística de registro ou variação situacional, tá?